Olá, meu nome é Vitor Roberto. Esse trabalho eu fiz em conjunto com a Ana Carolina, com o João Vitor e com o Patrick. Ele trata um pouco sobre as conexões da mecânica clássica com o eletromagnetismo relativístico. Então, o objetivo desse trabalho ele é construir uma teoria para o eletromagnetismo e nessa construção a gente vai ver que a gente usa muitos conceitos da mecânica clássica. E é assim também como originalmente foi feito. Então, o que a gente tentou fazer aqui, né, é chegar numa ação, deduzir uma ação para o eletromagnetismo, considerando partículas que podem ser relativísticas, ou seja, elas podem estar se movendo próximas à velocidade da luz, e a partir dessa ação a gente obtém automaticamente a lagrangiana e algumas quantidades que são variáveis, certo? E a gente pode calcular as equações de movimento em respeito a essas quantidades. E a partir dessas equações de movimento a gente vê o que sai. E o objetivo final é então chegar nas equações de Maxwell, uma vez que a gente está construindo a teoria eletromagnética, do eletromagnetismo, e as equações que descrevem essa teoria do eletromagnetismo são as equações de Maxwell, então não faria sentido nenhum a gente construir e não conseguir chegar nas equações. Então, como a gente já viu no curso de mecânica clássica, um sistema descrito por uma lagrangiana, ele tem seu movimento entre os instantes inicial e final descritos por uma ação que é dada pela integral da lagrangiana em relação ao tempo. Para um sistema de partículas, né, para um sistema mecânico, a lagrangiana ela é descrita comumente pela energia cinética menos a energia potencial das partículas, de todas as partículas. Então, a gente pode considerar a energia cinética como sendo um meio de m da velocidade ao quadrado, que aqui a gente escreve como QI ponto, certo? E aqui a gente já usa a notação de Einstein, quando a gente tem índices repetidos, certo? Um em cima e um embaixo, a gente está representando um somatório. Então aqui já pode se considerar que a gente começou a usar as notações de Einstein, e então a gente teria a energia cinética menos a energia potencial. Separando, né, substituindo esse L dentro da ação, a gente vê que a nossa ação é dada por esse resultado separando em dois. E por que a gente separou em dois? A gente vê, quando estuda a relatividade, que a gente pode fazer uma chamada promoção relativística. O que seria a promoção relativística? Seria a gente partir de algum conceito da mecânica clássica e a gente fazer uma promoção para a relatividade, ou seja, para partículas relativísticas, e no final a gente volta e vê se no limite não relativístico essa promoção que a gente fez volta a ser a quantidade mecânica que a gente tinha antes. A gente decidiu não abrir essas contas, certo? Mas o que a gente sabe é que a gente pode pegar essa parte da ação NR, que aqui significa não relativística, e expandir para uma ação relativística, que seria, no caso, dada por menos a massa, integral de d lambda, e na raiz tem esses termos aqui. A gente está considerando o C igual a 1, ou seja, a gente está considerando o sistema de unidades naturais. E esse lambda, ele é um parâmetro qualquer. Esse parâmetro ele vai descrever a trajetória de uma partícula. E é bom ressaltar que aqui a gente não está considerando ainda interações. Então, aqui seriam, no caso, partículas livres, não interagentes. Então, realizada essa promoção relativística, a gente poderia, em princípio, tentar substituir essa promoção relativística sem as interações dentro da ação que a gente tinha obtido antes e ver se a gente pode assim descrever um sistema com esse S aqui, onde seria um sistema de partículas relativísticas que interagissem. Só que a gente vê por esse termo aqui, que está indicado por um asterisco, que esse termo aqui ele quebra a invariância de Lorentz. E a invariância de Lorentz é um fator fundamental no que concerne a teoria da relatividade restrita. Como esse índice, esse fator quebra a invariância de Lorentz, e além disso fornece um papel espacial ao tempo, a gente vê que isso não pode ser permitido na relatividade. Então, essa promoção relativística para uma ação com partículas que interagem, ela não está correta. A gente tem duas formas de tentar resolver esse problema. Uma forma ela vai gerar a ação para a relatividade geral e a outra vai gerar a ação para o eletromagnetismo. Aqui a gente não está tratando de relatividade, então a gente vai falar apenas da parte sobre o eletromagnetismo relativístico. E como a gente pode
tentar consertar e fazer essa promoção relativística. O que a gente pode considerar é que esse V em função de Q, ele é uma componente espacial de um campo quadrivetorial. Então, o que isso significa? Significa que se a gente tivesse um AMI de xmi, né, usando a notação de Einstein como foi explicitado anteriormente, o que a gente teria é, abrindo isso, né, um A0 dt, sendo dt o dx 0, a componente 0 do dx, e aqui a parte vetorial. Então, substituindo a mi dxmi dentro daquela ação que a gente tinha obtido, a gente encontraria, em tese, essa ação, que seria a ação para o eletromagnetismo. Partindo da ação para o eletromagnetismo, a gente pode tentar variar algumas quantidades para ver o que sai dessa ação, certo? Então, como a gente obteve aquela ação, que é a ação para o eletromagnetismo, que ela está escrita novamente aqui, certo? Só que aqui a gente está escrevendo apenas a lagrangiana, que é o que a gente vai trabalhar. Então, essa aqui é a lagrangiana para o eletromagnetismo relativístico. Lembrando aqui que esse AMI, a gente está considerando que ainda ele é um campo não dinâmico, mas futuramente a gente vai tentar acrescentar uma dinâmica a esse campo e variar. Mas inicialmente, o que a gente considera que está variando aqui é apenas essa componente x, né, que é a trajetória da partícula, podemos dizer assim. E como a gente viu no curso, né, as equações de movimento elas são dadas pela equação de Euler-Lagrange, que podem ser descritas por essas equações aqui, onde aqui simplesmente a gente fez uma mudança do que a gente viu no curso para aqui, que é esse lambda aqui, que não mais é um t, certo? Agora é um lambda que é um parâmetro qualquer que vai descrever essa trajetória da partícula. Tendo isso, a gente pode, então, derivar em respeito ao x-alfa e depois a respeito à velocidade. E o que a gente vai encontrar, primeiramente, é esse termo aqui, certo? Que é um E. Esse E ele foi acrescentado por uma convenção, né? Pois ele vai devolver realmente a lagrangiana do eletromagnetismo. Então, esse del x alfa aqui, ele vai ficar dado então por o E, o del alfa a mi, dx ponto mi. Onde esse del alfa aqui, ele é definido como sendo del x alfa, certo? E aqui o índice ele tá para baixo porque a gente pode ver que ele se transforma como um tensor covariante e não contravariante, ok? Então aqui, como a gente pode ver, a gente tem apenas uma somatória em mi. Já na parte do L, né, da velocidade, o que a gente obtém é esse resultado aqui, né? E aí, tendo essas duas coisas, a gente pode derivar novamente aqui em respeito a lambda, certo? E aí somar e chegar nas equações de movimento. Esse lambda, como é um parâmetro qualquer, a gente pode substituir ele pelo S. Esse S, como a gente está considerando C igual a 1, que é o sistema de unidades naturais, então esse S é igual a tal, onde tal é o tempo próprio das partículas, certo? Então, substituindo aquela equação e somando, o que a gente obtém aqui, dd tal, vai ser igual a mx.alfa e a alfa, e mais esse termo que vem daqui, que a gente obteve inicialmente. Isso tudo vai ser igual a zero pelas equações de Euler-Lagrange. O que a gente pode fazer então é tacar esse termo da direita para o lado direito, e aí a gente vai igualar os sinais aqui, e com isso a gente vai sobrar com dd tal, certo? E entre parênteses a gente vai ter p alfa e a alfa. E nesse parênteses aqui a gente pode aplicar a regra da soma, da derivada, e isolar o p alfa. Isolando o p alfa a gente vai obter isso aqui, né, com o E sendo um multiplicador aqui comum para ambos os termos, então a gente deixa ele em evidência, e a gente vai chegar num resultado parecido com esse. Esse parênteses aqui, esse del alfa, ele vai estar derivando tanto a mi quanto o dxmi, só que a gente pode realizar uma regra da cadeia, e a gente vai ver que esse dxmi aqui, ele sai para fora e fica multiplicando as duas partes aqui de dentro dos parênteses. E com isso, o que a gente vai ter é uma definição, né, que a gente define como o tensor de Faraday, que é del mi a ni, menos del ni a mi. A gente pode chamar esse tensor de Faraday também como field strength. A gente pode contrair esses índices aqui, né, e mudar eles para chegar nesse resultado aqui, que
diz que dpmi de tal é igual a E, o tensor de Faraday, ou field strength, Ni, onde o Ni é nada mais nada menos que esse dxmi aqui. O Ni a gente chama de quadrivelocidade. No entanto, a gente sabe que uma força, né, a gente sabe que dpmi de tal, né, a derivada do momento em relação ao tempo, ela é uma força, certo? E a gente sabe também que uma força que depende da velocidade é a força de Lorentz, que a gente obtém quando está estudando eletromagnetismo clássico. E a força de Lorentz ela é dada por dp dt, o E que vai multiplicar o campo elétrico e também vai multiplicar o produto vetorial entre a velocidade da partícula e o campo magnético. A gente pode escrever esse termo aqui para a força de Lorentz clássica, né, se podemos dizer assim, em termos de índices, né? Então, esse E a gente pode escrever como I, né? O P a gente pode escrever como PI, e aqui tem uma particularidade que o produto vetorial ele pode ser escrito como E, epsilon, IJK, VJBK, onde esse epsilon aqui ele é o símbolo de Levi-Civita. Isso aqui, por definição, representa o produto vetorial entre V e B. Aqui a gente pode notar ainda que esse U alfa, que a gente obteve da expressão da equação do movimento, ele é dado normalmente por gama C, gama V. Quando a gente estuda relatividade a gente vê isso, sendo que, como a gente está considerando C igual a 1 aqui, a gente pode considerar simplesmente que é esse gama multiplicando 1 e multiplicando também o V, certo? Sendo isso aqui um quadrivetor. Quadrivetor aqui a gente está considerando as componentes contravariantes. Quando a gente considera as componentes covariantes, a gente tem que mudar o sinal da parte espacial, uma vez que a gente está trabalhando com a métrica de Minkowski. Aqui a gente pode notar também que o dt de tal, né, abrindo as contas, ele vai ser igual a esse gama, que é o fator de Lorentz. Pegando então aquela equação que nós obtivemos variando, né, o x, a gente pode fazer uma regra da cadeia aqui, onde a gente vai ter que dt de tal vai multiplicar dpi dt, certo? Aqui a gente pode ver facilmente que a gente volta para dp de tal, sendo que esse dt de tal aqui, como a gente viu antes, ele é o gama. E o j, né, o j, ele vai ser o gama vezes v, e o u0 ele vai ser simplesmente o gama. Então, substituindo desses dois lados o gama, a gente vê que ele some, e o que a gente tem é que o E vai multiplicar o FI0 menos o FIJ-VJ. E como a gente está tratando das componentes espaciais, né, a gente pode então fazer uma correlação e identificar que esse FIJ ele vai ser o EI da força de Lorentz clássica, né, quando a gente está considerando apenas as componentes espaciais. O F0 vai ser o EI e o FIJ vai ser menos o símbolo de Levi-Civita BK. E aí, tendo isso, a gente pode então determinar a forma desse tensor de Faraday, que ele é explicitado dessa forma aqui. Agora, como falta uma componente ainda para o Mi, anteriormente a gente considerou que era uma componente espacial, uma componente temporal, e agora a gente pode considerar que é uma componente espacial e ver o que sai disso, certo? Então, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, e abrindo essa soma aqui para os índices, a gente percebe que o gama dp0 dt, onde dp0 dt ele é nada mais que a energia, certo? Ele vai ser igual a o E, que é a carga do elétron, multiplicado por esse gama, EI, VI, onde tem uma somatória em I aqui. E como tem gama dos dois lados, ele vai cortar, certo? E como a gente tem uma somatória em EI e VI, a gente percebe facilmente que isso aqui é o produto escalar de E com V, certo? Ou seja, é o produto escalar do campo elétrico com a velocidade da partícula. Então, de forma resumida, né, variando o x, a gente chega numa forma relativística para a força de Lorentz, certo? E aí, considerando o μ como a componente espacial, a gente volta para a forma original da força de Lorentz, né? E considerando o μ igual a zero, a gente chega nessa forma para a potência, que é justamente a derivada da energia em função do tempo. Essa construção que a gente fez, ela permite unificar os campos elétricos e magnéticos. No entanto, para validar essa unificação, o que a gente precisa é que o campo que a gente representa pela letra A, ele seja um campo dinâmico. Ou seja, a gente precisa dar uma dinâmica para esse campo.
Repetindo então a equação para a ação que a gente obteve para eletromagnetismo com um campo não dinâmico, o que a gente pode perceber é que essa fórmula ela esconde uma invariância de gauge. E para ver isso, a gente pode considerar essa transformação, que é chamada transformação de gauge, que é de um campo AMI, indo para um campo que vai ser o AMI, mais um ΔMi de uma função qualquer, onde essa função qualquer ela tem obrigatoriamente que se anular nas bordas. Então, a gente calculando o ΔS, né, a gente percebe que esse ΔS vai ser zero, e logo a gente tem que a ação ela não vai mudar quando a gente faz essa transformação para o campo, ou seja, a ação é invariante sobre a transformação de gauge. E se a gente abrir as contas, a gente percebe também que o tensor de Faraday é igualmente invariante de gauge. E com isso a gente vê que essa classe de equivalência ela vai produzir sempre os mesmos campos elétrico e magnético. E como os campos eletromagnéticos eles obedecem ao princípio da superposição, então as equações de movimento elas devem ser lineares em AMI e logo elas devem ser quadráticas no potencial. Certo? Então a forma mais simples para a ação do eletromagnetismo, quando a gente tem um campo variável, ela é convencionada como menos um quarto dessa quantidade aqui, onde o Fmin ele é por construção um invariante de Lorentz, certo? Porque ele vai ser como se fosse um escalar, e ele também é, como a gente viu, um invariante de gauge. Portanto, aqui, como a gente tem o x como uma variável de integração e não mais o tempo. Então a gente acaba com esse problema, né, de dar um papel importante para o tempo. E aí, acrescentando essa ação mais simples para o eletromagnetismo dentro daquela ação que a gente tinha obtido, a gente consegue chegar numa ação mais geral para o eletromagnetismo, que é dado por essa expressão que se encontra aqui. Antes de partir para variar o campo, né, a gente pode perceber que uma quadricorrente, né, o JMI, onde se a gente considerar a parte temporal, ele vai ser a densidade de cargas e a parte espacial vai ser a corrente normal, como a gente conhece, ela obedece a essa expressão aqui, né, que o integral de dxmi a mi, ele vai ser igual a integral de d4x a mi, jmi. Fazendo uma transformação de gauge, a gente pode ver que a gente chega que a quadricorrente ela é conservada. Ou seja, ΔMi, Jmi, ele vai ser igual a zero. Esse é um resultado importante porque permite agora, facilite algumas contas quando a gente tentar variar o campo AMI. Então, variando esse campo AMI e agora mantendo a ação estacionária, ou seja, mantendo a gente não vai variar mais a partícula, agora a gente vai variar o AMI, né? A gente vê que o S' vai ser isso aqui, né? Onde o A' é dado por AMI mais esse delta AMI. Então, o ΔS vai ser o S' menos S, e esse ΔS tem que ser igual a zero, certo? Fazendo algumas manipulações, a gente chega aqui a integral de d4x delta ANI, entre parênteses, ΔMi, Fmin, menos a quadricorrente, ela tem que ser igual a zero. Só que esse delta ANI, ele é arbitrário. Então, o termo entre parênteses ele tem que ser zero. E fazendo isso, né, a gente chega então que o ΔMi Fmin vai ser igual a essa quadricorrente. Isso representa uma forma das equações de Maxwell, obtidas através da variação desse campo. E para verificar essa afirmação, certo, que essas são equações de Maxwell, a gente tem que fazer algumas análises sobre os índices e ver que a gente retorna para as equações originais que a gente conhece. Então, inicialmente, a gente pode considerar esse Ni como sendo a componente espacial, ok? Então, a gente ficaria com ΔMi, Fmi e zero, onde a gente percebe aqui que tem uma somatória sobre Mi. E como tem uma somatória sobre Mi, a gente pode primeiro somar sobre as componentes espaciais e depois somar sobre as componentes temporais. No entanto, pela definição de tensor de Faraday, a gente vê que ele é antissimétrico e quando a gente tem índices iguais, ele vai se anular, certo? Então, o que sobra aqui é apenas o ΔI, F e zero. Só que o F e zero a gente já determinou como sendo a energia, certo? A componente da energia. E então, o que a gente vê aqui, essa derivada da energia, ela vai ser a componente zero
dessa quadricorrente, que, como a gente disse, é a densidade de cargas, certo? E aqui a gente pode perceber que também que o ΔI é I, ele vai ser o divergente desse campo elétrico, se a gente quiser voltar para a notação vetorial, certo? Então aqui a gente chega que o divergente do campo elétrico vai ser igual à densidade de corrente, que é uma das equações de Maxwell, como a gente já conhece e já viu várias vezes. Agora a gente pode considerar o Ni como sendo uma componente espacial, né? Antes a gente considerou que era uma componente temporal. Agora a gente pode considerar o Ni como sendo uma componente espacial e fazer o mesmo procedimento, ou seja, agora a gente teria novamente uma soma sobre Mi, e a gente pode abrir essa soma em termos da soma das componentes espaciais e das componentes temporais, onde o F0i aqui volta a ser o EI, certo? Sendo que aqui a gente tem que acrescentar um sinal de menos, porque os índices eles estão trocados, e a gente sabe que esse tensor ele é antissimétrico, então aqui fica menos esse del0 EI, e o FIJ, como a gente viu também, ele vai ser o menos esse símbolo de Levi-Civita, del JBK. Com isso, fazendo algumas manipulações aqui, a gente pode chegar aqui, a gente repete esse termo com o E, certo? E aqui a gente acrescenta o sinal de mais, porque a gente inverte dois termos aqui no símbolo de Levi-Civita. Então, o que a gente vê é que o del0 é I, mais o símbolo de Levi-Civita, del JBK, ele vai ser igual à corrente que a gente conhece, né, a tricorrente. E a gente pode ver ainda que esse del0 é I, ele vai ser apenas a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. A gente vê aqui que o epsilon e jk del JBK, ele vai ser nada mais nada menos que o rotacional desse BK, certo? Então, por fim, o que a gente chega é que, passando esse termo da derivada do campo elétrico para o lado direito, né, ou seja, a gente muda o sinal, a gente percebe que o rotacional do campo magnético ele vai ser igual a essa tricorrente aqui, mais a derivada do E em relação ao T, certo? E como a gente vê, essa aqui é mais uma das equações de Maxwell. É a segunda equação que a gente obteve. Mas aí pode se perguntar aonde que estão as outras duas, né? Porque, como a gente sabe, são 4 equações de Maxwell. E essas outras duas equações, elas estão embutidas na definição de tensor de Faraday. Não pelo fato dele ser um tensor antissimétrico, mas ele ser um tensor que envolve derivadas. Ou seja, a gente pode perceber que se a gente derivar esse tensor de Faraday, a gente vai chegar na seguinte expressão, que epsilon, agora com 4 termos, né? A gente pode considerar alfa, rho, mi, ni, ele vai ser igual a esse del rho, f, mi, ni, e tudo isso vai ser igual a zero. Isso é fácil de obter apenas derivando esse tensor de Faraday e vendo o que acontece. E agora a gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez anteriormente, que é considerar o alfa como sendo igual a zero, e daí a gente vai ver que a gente vai chegar nesse resultado, certo? E aí, como aqui a gente pode perceber que tem várias somas, a gente tem uma soma sobre J, uma soma sobre K e soma sobre outros números, certo? A gente vê que essa soma vai dar essa quantidade aqui, né? E substituindo aqui dentro, a gente percebe que a gente chega na equação que diz que o divergente de B é igual a zero. E aí, como a equação que diz que o divergente de B é igual a zero é outra equação de Maxwell, a gente chega na nossa terceira equação de Maxwell. E novamente, como a gente já considerou alfa igual a zero anteriormente, né, como sendo a componente temporal, agora a gente pode considerar como sendo a componente espacial. E fazer novamente a mesma coisa. A gente chegará no final que esse símbolo de Levi-Civita del J é K, mais o del 0 BI, ele vai ser igual a zero. E com isso, o que a gente percebe? Que a gente chega na quarta e última equação de Maxwell, que diz que o rotacional de E mais a derivada de B em relação a T é igual a zero. E, como eu disse, essa aqui é a última equação de Maxwell, que pode ser resumida nessas quatro equações aqui, que são as 4 equações bem conhecidas de Maxwell. Então, o que a gente fez foi construir uma teoria para o eletromagnetismo. A partir dessa teoria, a gente variou algumas quantidades e estudou o que sai das equações de movimento, certo? Aplicando as equações de Euler-Lagrange. E após isso, a gente viu que sai um pouco
do tensor de Faraday quando a gente varia as componentes. A gente adicionou uma dinâmica ao campo, certo? E a variação desse campo, ela nos retornou as equações de Maxwell, provando então que todo esse desenvolvimento ele faz sentido. E é isso. Essas são as conclusões do trabalho.